Estamos produzindo o vídeo número 3.961 no dia 30 de abril de 2026, mostrando um novo estado da água. Água no estado lixo. E para que nós possamos fazer essa referência ao estado da água, nós estamos vendo esse pequeno buraco no chão, aqui no semiárido nordestino, que é chamado de barreiro. É um pequeno açude. Existe aos milhões no semiárido nordestino. E muitas vezes, no mesmo riacho, em cada hectare de terra do mesmo riacho, pode ter 4 obras dessas. Obras, vamos chamar de obras hídricas, porque a intenção foi essa. O homem tentou captar e armazenar água da chuva aqui. Todos os anos chove e todos os anos tem um período seco, sem chuva, que hoje pode chegar a 200 dias por ano. Quer dizer, chove 65 dias, em 65 dias cai chuva, e aí o tempo se levanta, como se diz aqui, e pode passar. Quer dizer, pode chover até durante um período de 165 dias e ficar 200 dias sem cair um pingo de chuva. E aí o homem, dispondo de recursos tecnológicos, vai furando esses buracos no chão, que alguém poderia chamar de reservatório, ou seja, uma captação e armazenamento de água da chuva. Todavia, a chuva é a principal fonte de água na terra, porque a gente sabe que o primeiro estado da água foi estado de vapor na terra, quando a temperatura na superfície da terra não era menor do que 200 graus centígrados, por conta das atividades vulcânicas, tectônicas do planeta Terra de então. E à medida que a Terra foi esfriando, a atmosfera também, foi criado a água condensada, que são as nuvens. A temperatura permitiu. E quando havia uma grande densidade de nuvens na atmosfera, o peso da água, das nuvens, forçou a precipitação dessa água na terra. Ou seja, chuvas, água no estado líquido, que às vezes é em forma de granizo. Ou seja, no estado sólido. Mas quando se precipita na terra, na litosfera, o granizo se transforma em água no estado líquido. Então, a chuva é um fenômeno comprovadamente na Terra. É provável que outros corpos siderais exista água
Entretanto, somente a terra tem água no estado líquido. A chuva, portanto, é água no estado líquido. E a gente sabe que todos os anos cai chuva aqui no mínimo 300 milímetros. Aqui onde hoje recebe o nome de semiárido. E semiárido hídrico é onde chove de 300 a 500 milímetros por ano. Na literatura mundial, a água da chuva que cai aqui é média de 600 milímetros ao ano. E aí deixaria de ser semiárido hídrico. Mas aí a gente pegou um pouco desse líquido leitoso, que para o ser humano racional não seria água, mesmo chamando de água no estado líquido. Ao animal irracional é água. Mas para o homem, que é o único ser vivo racional da terra, não poderia chamar isso aqui de água. De fato não é, se o homem usar apenas os sentidos físicos da visão, do paladar, do tato, vai chegar à conclusão investigativa, intuitiva, que isso aqui não é água. E nós pegamos um pouco desse líquido, está armazenado nesse barreiro, e colocamos em um copo. Colocamos 2 copos de vidro cristalino, e a gente vê claramente que não é água. Por acaso a gente vê um inseto, um mosquito, que sentou nesse líquido e já morreu. Não se sabe se é afogado. Mas com certeza esse líquido no corpo de um animal, incluindo o homem, seria um desastre. E aqui a gente vê essa mancha preta, que são as fezes secas do gado, que pastando nesse ambiente vai defecando, urinando. E quando chove, a água corrente arrasta toda essa sujeira para cá. A gente pode dizer que é sujeira, mas a gente sabe que o estrumo do gado seria adubação orgânica na planta, mas não na água. Na água é lixo. Então, nós que fazemos um trabalho de educação ambiental, costumamos dizer que nos açudes, barragens, barreiros do Nordeste, o líquido ali armazenado é como se fosse o fundo da cueca. E aí fica muito mais claro para o homem entender que na cueca tem merda, urina, esperma, e meleca. Meleca é a definição de algo sujo, que não tem de fato um nome específico, que compreende todas as formas de sujeira para o caso do corpo, da água. E aqui estão as fezes. Não há como alguém contestar que isso aí não é fezes, porque está muito claro ao homem.
mas para o animal irracional não faz a diferença. Só que ele não pode ingerir suas fezes desse jeito, no líquido que ele bebe. E 80% das doenças do homem nordestino, incluindo eu, são adquiridas no líquido que a gente bebe, como se fosse água, nas cacimbas do rio, cacimba do rio seco, quase sempre salobra, sem falar nas outras contaminações, no chão a céu aberto de um rio, de um açude, de um barreiro, de uma barragem. E nós estamos em pleno século XXI e o homem continua ainda nesse estágio rudimentar de captar e armazenar água da chuva numa situação dessa, sem falar de que todos os dias uma lâmina d'água de 1 centímetro foge desse buraco. Até que 40 dias após a última chuva do ano não tem nenhum líquido aqui. Vai desaparecer, mesmo que não tenha sido usado pelo gado, por outros animais, mesmo que não sirva para as plantas, porque se alguém colocar esse líquido leitoso no corpo de uma planta, ela deixa de respirar, transpirar, de processar a fotossíntese, é morte. Então a água da chuva era insípida, incolor, inodora, cristalina, e quando se precipitou no chão, adquiriu dezenas de elementos químicos, físicos, orgânicos do chão, que não fazem parte da água, e aí deixa de ser água. O homem já tem tecnologia para captar água de beber diretamente da chuva, ou seja, sem contato com o chão. E aí a água do homem beber estaria isento de barro, rejeitos minerais, rejeitos industriais, esgoto, lixo, veneno, que a gente sabe que a lavoura aqui é feita com veneno, que ele chama de defensivo, não defende nada. É uma bomba. E esse veneno, ele não se integra à natureza porque ele é estranho. O veneno que você usa para matar lagarta, formiga, insetos de um modo geral, para não comer a lavoura, ela finalmente vem para aqui, arrastado pela água corrente da chuva, porque todo ano chove. Pois aí tem mais de 90 elementos químicos, físicos e orgânicos nesse líquido que não fazem parte da água. É imprópria para se beber e inadequada para se botar no corpo de uma planta. Mas é isso que o homem, em pleno século XXI, oferece ao seu gado. E como eu sou parte desse meio caótico, intelectualmente caótico, pessoas com sede poderiam chegar aqui e beber esse líquido dizendo se a água é doce, é boa. E tem 90, no mínimo 90 elementos físicos, químicos, orgânicos que não fazem parte da água. Então o homem tem tecnologia
para captar e armazenar água da chuva, para beber, para dar para os seus animais, o gado beber. Mas até hoje não tem isso na cabeça do homem, embora seja uma lei da física. Captar água da chuva em qualquer lugar, usando tecnologia disponível. E mesmo assim ainda é difícil de se explicar, de se transmitir essa informação, inclusive nos institutos tecnológicos, nas universidades. O assunto ainda é tabu. E é tão lógico quanto 2 e 2. 2 mais 2 igual a 2 vezes 2 igual a 4. É matemático. E o homem hoje, a gente chega nos hospitais, principalmente hospitais de oncologia, onde trata do câncer. Pessoas com câncer que altamente mortais, onde a ciência ainda não tem tratamento. E 80% das doenças, principalmente aqui do Nordeste, as doenças do homem, ou as doenças no homem, são adquiridas no lixo que a gente bebe como se fosse água. A gente vê aqui o Chique-Chique morrendo. Chique-Chique seca, Macambira morre, Juriti se muda. Faz parte da música nordestina. Aqui nós estamos caminhando, portanto, nessa baixada que é o riacho. E a gente vê que não passou água corrente aqui. Ainda esse ano não passou nenhuma água corrente aqui. E a gente vê que é uma terra inclinada, como vem sendo mantido nua, sem vegetação durante mais de 200 anos. Está aqui o subsolo. O solo que era arenoso foi embora. Foi embora porque o homem passou a máquina para fazer a aragem da terra. Antes passava a capinadeira, o arado da capinadeira. Depois, no mundo moderno, vem o trator, que é uma máquina que queima combustível fóssil. Foi passando nessa terra nua e foi arrancando o solo que era arenoso. E quando veio a chuva foi a erosão. A água corrente levou tudo lá para baixo. Onde foi assorear os rios, no caso aqui o riacho. Os açudes que são construídos no riacho. E aqui está o resultado do que o homem chama de reforma agrária da ré. Ilusoriamente chamado de reforma agrária. Onde o homem, durante muitos anos, criou gado. Aqui, quando tinha o pasto para o gado comer. Fez agricultura de subsistência. Plantou algodão. Hoje não se faz agricultura porque o clima está doidão. Já por conta da ação de 300 anos de agropecuária paleolítica, onde o homem não tem nenhum sentimento, nenhuma sensibilidade para fazer agricultura sem destruir o ambiente, para criar gado sem destruir o ambiente. Se alguém me pergunta se aqui está destruído, esse pequeno pasto que nasce aqui, a maioria do gado não come. Porque o pasto que nascia aqui, que é nativo, que era alimento do gado, o gado foi comendo exaustivamente e a planta não chegava a se reproduzir, então não existe mais a semente.
E se alguém colocasse a semente do pasto que existiu aqui, hoje, ela já não pode se reproduzir satisfatoriamente na nova situação climática e no solo que não existe. Aqui é o subsolo, já é o subsolo. Uma pequena camada de terra sobre um terreno muito duro, muitas vezes lajedos, onde a planta não pode se desenvolver, porque a planta escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Com relação ao clima, a gente sabe que a perda de água por evaporação hoje, com o aquecimento global, tanto das plantas, quanto do corpo dos animais, quanto do solo, quanto do reservatório, é o dobro do que seria há 100 anos, quando não existia o fenômeno, quando o fenômeno climático chamado aquecimento global não se manifestava, porque o ambiente ainda não tinha sido alterado suficiente pelo homem. Agora sim. Então era a vez de o homem racional buscar formas inteligentes de restaurar esse clima, esse ambiente. Aqui a gente vê um buraco escavado pelo caburé, que é um pássaro que usa esse tipo de casa para reproduzir-se, para depositar seus ovos e criar seus filhotes, sua prole. E a gente vê que é um terreno arenoso ainda, que foi possível o caburé escavar, fazendo a sua casa. E a gente volta a dizer que 90% da cobertura vegetal que existiu aqui, nativa, com mais de 700 elementos, espécies de vegetais a nível de árvore, arbusto, relva, 90% desapareceram. E hoje a gente vê essas árvores dispersas, que são uma árvore chamada de juazeiro, que o homem deixou para que o animal, o gado, possa ser abrigado do sol castigante no verão, que, como a gente disse no início desse vídeo, pode passar 200 dias sem cair um pingo de chuva, e a gente vê a folhagem do juazeiro bastante estragada por conta de um inseto que se alimenta do juazeiro. Provavelmente um inseto que não existia, não tinha no seu menu o juazeiro. E hoje não tem opção, porque é a única planta a nível de árvore que tem por aqui. E outra coisa que a gente tem que explicar é que durante as chuvas a borboleta não voa, ela morre. A formiga não anda, a lagarta morre. Significa dizer que os insetos que comem a lavoura do homem só atuam quando existe intervalo entre 2 chuvas de, no mínimo, 8 dias. E aqui pode passar 30 dias, no período chuvoso pode passar 30 dias entre 2 chuvas. E há o desastre. Então o homem tinha que evoluir, já que ele conseguiu, com sua agropecuária paleolítica, transformar esse ambiente drasticamente. Poderia agora e nesse momento buscar tecnologia para repor a vida aqui nessa parte do Brasil.